só por Ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele contei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, o Senhor, o Salvador. Só por Ele encontrei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Boa noite, irmãos. Vamos ficar todos de pé para ler o Salmo 124. Salmo 124. Eu vou ler, os irmãos me acompanhem, por favor. Deus, nosso protetor e libertador, cântico de romagem de Davi. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que eu diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito, ó Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Esse é um salmo de Davi. E engraçado que há 3.000 anos atrás essas palavras serviram, né, para encorajar o povo de Israel na sua dificuldade, né? E infelizmente muitas pessoas não conseguiu entender, né, o quanto Deus é grandioso, quanto Deus é necessário para nós. E até hoje tem isso, né? Quem que nunca ouviu uma pessoa falar que Deus não existe? Né? Quem que nunca ouviu falar que Deus não é necessário? Ou que às vezes adora Deus que não pode fazer nada, né? Que não faz o mal, mas também não está nele fazer o bem, né? O que está escrito na Bíblia. Com essas lutas que nós estamos vivendo atualmente, às vezes nós esquecemos disso. Infelizmente, nós ficamos entristecidos, abatidos. Emprego que a gente perde, salário que abaixa, né? Tenho certeza que muitos estão passando por isso, como eu também. Mas eu tenho certeza que daqui a um dia nós vamos olhar para trás e ver que Deus esteve presente conosco, né? Nos deu a força, nos guiou. Então, você não vê nenhum relato na Bíblia falando que Davi ou que qualquer um outro discípulo de Jesus ou de Deus, né, era forte e se teve a vitória por conta própria. E nós também somos assim, né? Nós precisamos aprender com essas palavras do passado, trazer para a nossa vida e fazer com que Deus haja por nós. Então é muito difícil
na hora que você está passando por tribulação, você lembrar disso. Mas a gente tem que lembrar, a gente tem que saber que Deus está conosco, né, e que não vai nos abandonar. Então, mesmo que nós passamos pelo laço, pelo vale, né, da sombra e da morte, nós teremos que saber, né, nós precisamos saber que Deus está conosco. Amém? Queria convidar a Maíra para orar para a gente, oração de confissão de pecado e também pedindo perdão pelas nossas falhas. Os irmãos que puderem continuar de pé, amém. Mas aqueles que estiverem cansados podem se assentar, tá bom? Meus irmãos, mais uma vez nós estamos na casa do Senhor e nós mais uma vez vamos louvar o nome do nosso Deus com cânticos. Meu irmão, nesse momento se sinta à vontade na presença do nosso Deus. Cante, louve, bata a palma, se alegre, porque esse é o momento de nós estarmos juntamente como igreja aqui reunido para realmente exaltarmos o nome do nosso Deus. Cantarei teu amor para sempre. Amém? Dos montes. Dos montes correm para o mar, teus rios de amor. Eu abrirei teu coração. Me alegro por te ver, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Isso. Os montes correm para teus rios de amor. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor. Me alegro por te ter, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor.
Eis-me aqui, envie-me a mim, Tio. Que seja sempre essa palavra que nós possamos responder ao nosso Deus. Eis-me aqui, Senhor Deus, usa-nos como instrumento em Tuas mãos. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas, me fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, que dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Senhor Deus, Tu és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas, me fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Senhor Deus, como Tu és formoso. Senhor Deus, nós confiamos no Senhor, Pai. Nós entregamos tudo, Senhor Deus, diante do Teu altar. Senhor Deus, só o Senhor, Pai, é capaz, Senhor Deus, de nos livrar, Senhor Deus, de qualquer mal. Senhor Deus, venha de encontro, Senhor Deus, ao nosso coração. Senhor Deus, e que nessa noite, Pai, nós possamos sair daqui transformados pela Tua graça, Pai. Que Teu Santo Espírito, Pai, possa tocar, Senhor Deus, na nossa vida. Senhor Deus, e nós sermos realmente transformados, Senhor Deus, nos aproximar mais diante da Tua graça, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Assim que essa igreja, Pai, diante do Senhor, se coloca, Senhor Deus. Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo Não há nada igual, não há nada
esperança viva, tua presença, eu provei e vi com mais doce amor que libertas meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. A que se compara a esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que libertas meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar sua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Senhor Deus, que nessa noite, Pai, que a tua palavra venha, Senhor Deus, de encontro ao nosso coração nesse momento, Senhor Deus, e que nós possamos vivê-la segundo a tua vontade, Senhor Deus. Mesmo sabendo, Pai, que nós somos pecadores, mesmo sabendo, Pai, que nós merecemos, Senhor Deus, infelizmente, Pai, nós pecamos, mas nós sabemos que o Senhor derrama a tua graça sobre nós, derrama, Pai, a tua misericórdia sobre nós. Seja perdoando todos os nossos pecados, Senhor Deus, e nos prepare, Senhor Deus, para receber a tua palavra.
Em nome de Cristo Jesus, Pai, assim que eu oro a Ti e agradeço. Amém. Passa a palavra, pastor. Irmãos, graça e paz para todos, boa noite, que seja uma noite abençoada para cada um dos irmãos, um tempo para a gente estar mais uma vez diante da palavra do Senhor. Queria te convidar para abrir sua Bíblia, Romanos capítulo 1, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, nós vamos ler do verso 8 até o verso 15, carta de Paulo aos Romanos, do verso 8 ao verso 15. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do verso 8 ao verso 15. A palavra do Senhor diz assim: primeiramente, dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco um dom espiritual. Obrigado, Aguinaldo. Um dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha, porque não quero, irmãos, que ignoreis que por muitas vezes me propus ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós nos prostramos esta noite diante da Tua santidade, para ouvir, ó Senhor Deus, da Tua palavra, a instrução santa do Senhor, na qual nós entendemos que é fonte de vida para nós cristãos. Entregamos mais uma vez nosso coração, nossa mente diante do Senhor, para que nada possa nos impedir de ouvir a Tua voz nessa noite. Portanto, Senhor Deus, tira tudo aquilo que nos impeça de se achegar ao Senhor, tudo aquilo que possa estar perturbando a nossa mente, tudo aquilo que possa estar perturbando o nosso encontro com o Senhor hoje. Que seja tudo depositado aos pés do Senhor, e que nossa mente e coração estejam cativos à Tua santa presença, e que o Senhor fale por meio da Tua palavra. E aquilo que depende de mim, ó Senhor, eu peço que o Senhor me capacite para ser usado pelo Senhor nessa noite, para explicar a Tua palavra, mas que nas minhas limitações o Senhor manifeste a Tua glória e aqueça o coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós temos, a nossa proposta é meditar na carta de Paulo aos Romanos esses dias. E a gente já falou que na primeira parte desse capítulo, do verso 1 ao verso 7, o apóstolo Paulo está preocupado em se apresentar para essa igreja, já visto que é uma igreja que não foi ele quem plantou,
ele não conhece. Tem alguns irmãos na igreja de Roma que Paulo conhece, devido às suas andanças e às suas viagens missionárias. No entanto, não é uma igreja que o apóstolo Paulo conheça os membros. É importante então que ele se apresente, para que essa igreja então saiba que esse homem de Deus quer visitá-los. É preciso que essa igreja saiba o que tem no coração de Paulo, o que leva Paulo a esse desejo poderoso de proclamar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, até mesmo em regiões longínquas como Roma. Sem falar do fato que Paulo quer fazer com que Roma seja uma primeira parada para descanso, até que ele chegue na Espanha para a pregação do Evangelho. Então, na primeira parte, os 7 primeiros versos, a gente viu que o apóstolo Paulo está se apresentando. Ele fala que ele é apóstolo, ele é servo, escravo de Jesus Cristo, ele é separado para a pregação do Evangelho, que é a mensagem que não é dele mesmo, mas que é o Evangelho de Deus. E ele, sendo apóstolo, ele é enviado a falar em nome de Deus. Então ele está explicando tudo isso para a igreja, para que a igreja o conheça de fato. Essa igreja aqui não é uma igreja que experimentou da pregação ou do sistema de plantação de igrejas do apóstolo Paulo. Então é necessário que Paulo se apresente, que Paulo fique conhecido ou se faça conhecido dessa igreja. Então ele faz isso na primeira parte do primeiro capítulo. O texto que nós lemos hoje, o apóstolo Paulo continua falando a respeito de si, mas de maneira despretensiosa. Ele agora começa a falar do desejo que ele tem de estar na comunhão com a igreja de Roma, e nesse desejo que ele tem por ir visitar essa igreja e ir compartilhar de algumas coisas, de alguns dons que ele recebe da parte de Deus com essa igreja, ele acaba se mostrando mais quem ele é. Então a proposta hoje é a gente olhar para esse texto que a gente acabou de ler e tentar aprender a como ser um cristão piedoso, tendo como exemplo o apóstolo Paulo, entendendo que as próprias palavras do apóstolo Paulo, sede pois meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus, se torna na boca de Paulo, registrado nas Escrituras, palavra de Deus para nós. Portanto, acaba se tornando um mandamento. Eu e você, todas as vezes que nós deixamos de copiar o exemplo de Paulo, assim como Paulo copiava o exemplo de Cristo, a gente está em falta com Deus. Então a proposta hoje é olhar para esse texto, enxergar aqui quais são os elementos que fazem, o que mostram que o apóstolo Paulo é de fato um cristão piedoso, um exemplo de cristão piedoso que a gente precisa seguir. E de maneira bem simples, meus irmãos, eu queria meditar sobre isso com os irmãos hoje. Paulo como o exemplo de cristão piedoso. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Paulo, então, nos revela como ser um cristão piedoso, mostrando que seu coração é movido por 3 nobres sentimentos. 3 nobres sentimentos que nós vamos expor aqui hoje, diante desse texto que acabamos de ler. O primeiro nobre sentimento que movia o coração de Paulo e que deveria mover todo o coração daquele que tem Cristo como seu Senhor é gratidão pela obra de Deus. Verso 8 e verso 9. Se você ler o texto mais uma vez aí, você vai perceber que ele está dando graças a Deus mediante Cristo no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. O apóstolo Paulo está expressando a sua gratidão a Deus pela obra que Deus está realizando na igreja de Roma. E essa gratidão, ela revela aqui 4 coisas que a gente precisa destacar. A primeira delas, a gratidão de Paulo revela a sua humildade. O apóstolo Paulo não é o plantador dessa igreja, ele não tem vínculo com essa igreja, a não ser do fato de sermos todos filhos de Deus, irmãos em Cristo Jesus. E Paulo está expressando as suas ações de graças a algo que não foi ele que realizou. Isso aqui pode parecer simplório demais, mas quando a gente olha na prática, a gente não consegue perceber pessoas
que agem como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o apóstolo que está ficando feliz, se alegrando com o sucesso da igreja de outro pastor. Quando a gente vê os nossos dias hoje, o que a gente contempla é pastores competindo uns com os outros. Ao invés da gente olhar para o pastor e falar: nossa, aquela igreja lá está vibrando, está dando certo, Deus está fazendo uma grande obra naquele lugar, louvado seja Deus, Senhor, eu te dou graças por isso que o Senhor está realizando na igreja de Roma. Por várias vezes a gente percebe que na própria dinâmica da igreja, sem envolver pastores aqui, mas na dinâmica da igreja, a gente percebe as pessoas competindo umas com as outras, de maneira que quando uma começa a fazer algo, a segunda pessoa começa a desejar que dê errado. É tão comum a gente perceber as pessoas agindo assim, ou se não desejando que dê errado, que não movam uma palha para que aquilo que ela está fazendo dê certo. Soberba, egoísmo. O apóstolo Paulo não é movido por isso. Essa gratidão que ele tem pelo que Deus está realizando faz com que ele perceba que não exista a igreja do pastor tal, do pastor fulano de tal e do ciclano de tal. Existe a igreja de Cristo somente. Isso é glorioso de perceber em Paulo. Revela a humildade que ele tem, mesmo não tendo sido fruto do seu trabalho, da sua pregação. Ele está feliz, ele rende graças a Deus por aquilo que está acontecendo em Roma. Então, irmãos, o que precisamos nos perguntar diante dessa primeira questão é: o quanto nos alegramos com o sucesso da igreja, seja ela qual for. E aqui, quando eu digo igreja, eu estou dizendo igreja que pregue o verdadeiro evangelho. Como dizia Agostinho, a igreja que não prega o verdadeiro evangelho, ela merecia ser fechada. Ela tem menos valor e relevância na sociedade do que um prostíbulo. Mas o quanto é que nós nos alegramos? Esses dias atrás nós estudamos aqui o avivamento espiritual na Coreia. Estou vendo que teve gente que estudou, que lembrou do assunto. Na Coreia, igrejas com 40 mil membros. Você tem noção do quanto que a gente deveria se pôr de joelhos e agradecer a Deus pelo que Deus fez nesse lugar? De como que a gente tem que ser agradecido pela grande obra que Deus realiza. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, mesmo que de maneira despretensiosa. Lembre que o apóstolo Paulo, ele não era esse que gostava de se vangloriar, ele se chama como o menor de dentro o colégio apostólico, né? Ele fala que ele foi um eleito fora do tempo. Ele diz que, sendo da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, ele abriu mão de todos esses títulos para ser simplesmente servo de Cristo Jesus. Ele não está preocupado com trazer glórias para si, muito pelo contrário. Ele consegue perceber que Deus realiza a grande obra dele, mesmo que não seja o grande apóstolo Paulo que esteja pregando e estabelecendo uma igreja em Roma. Porque a obra de Deus não está vinculada a personalidades, mas ao poder de Deus. Quanto é que nós nos alegramos com a obra que Deus realiza no Jardim Novo Mundo? O quanto é que nós nos alegramos quando algum irmão da igreja se dispõe a fazer um trabalho na igreja, a liderar? O quanto é que, do quanto nós nos desprendemos e rendemos graças a Deus quando alguém se levanta para fazer um menor que seja dos trabalhos na igreja.
a gente deveria fazer festa de ações de graça. Quando alguém fala assim: pastor, hoje eu vou fazer a liturgia. Pastor, hoje o senhor pode ficar quietinho aí, que hoje eu vou orar pelos irmãos dizimistas e ofertantes. A gente devia se lançar ao chão em ações de graças. Sabe por quê? Porque cada uma dessas pessoas que foram levantadas pelo Espírito de Deus para a realização do trabalho. Uma outra coisa a se destacar: a gratidão de Paulo é direcionada a Deus. Paulo fala: dou graças a meu Deus. De maneira que Paulo é agradecido não àquele que está realizando o trabalho em Roma, mas a Deus que o capacita. A gente também precisa aprender isso, para a gente entender que todos aqueles que estão a serviço do reino estão porque Deus o capacitou, e a gente precisa dar graças a Deus por isso. Uma outra coisa a se destacar: a gratidão de Paulo é oriunda da obra realizada por Deus. Veja lá: dou graças a meu Deus mediante Jesus no tocante a todos vós. Por quê? Por que ele está dando graça? Qual o motivo? O que alimenta essas ações de graças? Porque todo mundo proclama, em todo mundo se proclama a vossa fé. A igreja de Roma era uma igreja tão gloriosa, ativa, eficaz, fazia tanta diferença no lugar a qual ela estava plantada, que o mundo, e aqui a gente precisa entender o mundo não como a sua totalidade, mas o mundo antigo, o mundo qual o Império Romano coordenava naquele tempo. Todo o mundo daquele tempo sabia da existência da igreja de Roma e da fé dos irmãos. Era uma igreja operosa, uma igreja que esse termo está tão na moda, relevante. A fé dos irmãos é conhecida de todo mundo. Isso alimenta a oração de Paulo, isso alimenta ações de graça de Paulo. A fé dos romanos se faz conhecida. Essa igreja é uma igreja que trouxe um impacto positivo para todo o mundo daquele tempo. O apóstolo Paulo está vibrando com essa igreja. O apóstolo Paulo está alegre, agradecendo a Deus por tudo que ele tem feito. Mesmo não sendo o plantador dessa igreja, não tem glória, não está envolvido, mas ele dá glórias a Deus porque a igreja está frutificando. E por fim, a gratidão de Paulo alimenta a sua vida de oração. Ele está tão grato pelo que Deus está realizando naquele lugar, ele está tão grato pela fé dos irmãos e de como a fé deles conseguiu fazer com que o mundo se transformasse em algo diferente, que ele fala que incessantemente ora pela igreja. E é interessante porque se alguém questionasse Paulo e falasse assim: duvido que esse cara ora pela igreja de Roma, ele nem conhece, não foi ele que plantou, não tem envolvimento algum com essa igreja. Ele está exagerando, falando que incessantemente ele orava e fazia menção dos irmãos nas suas orações. Para que não reste dúvida, Paulo chama Deus como testemunho daquilo que ele está falando. Se você olhar no texto: porque Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Perceba que chamar Deus como testemunha, se você não for verdadeiro naquilo que você está falando, você está arrumando um problema para si mesmo, né? Problema para si mesmo. Para que não resta dúvida, para que não restasse dúvidas de que Paulo tinha esse zelo de orar por essa igreja, ele diz:
Quem é minha testemunha disso que eu estou dizendo é o próprio Deus. Então Paulo é grato pelo que está acontecendo naquela igreja, e isso faz que ele ore continuamente por a igreja. E eu preciso que você entenda uma coisa, preste atenção nisso que eu vou te dizer. Uma vida piedosa de oração é resultado de uma entrega verdadeira, sincera e profunda. Aquilo que aconteceu com Paulo a caminho de Damasco foi de verdade. É por isso que Paulo consegue dizer que ora incessantemente, que Deus é testemunha daquilo que ele está falando. Nós só seremos, eu e você, nós só seremos alguém que ora constantemente agradecendo, ou que ora para que Deus execute, que realize obras maravilhosas na igreja por todo o tempo, quando verdadeiramente a gente entregar a nossa vida diante de Deus. Quando a gente se despir de toda a máscara, de todo o egoísmo que a gente tem, de toda a soberba, de todo o desejo de glórias, então sim nós vamos conseguir orar pelo outro, dessa maneira que Paulo está dizendo aqui. Enquanto habitar no nosso coração egoísmo, a gente vai orar desse jeito aqui por nós mesmos, pelo próximo não. Senhor, me dá, Senhor, me abençoa. O apóstolo Paulo ora: Senhor, graças a Deus pelo que você está fazendo na vida daquela outra igreja. Perceba como que há um desprendimento. Isso faz parte de uma vida piedosa. Veja a expressão que está aí no verso: Deus a quem sirvo em meu espírito. Isso mostra para nós que uma vida piedosa, ela passa pela compreensão de que servir a Deus não é somente se enquadrar a regras, mas se entregar a Jesus. A quem sirve em meu espírito, Paulo está querendo trazer a ideia aqui de que ele é um escravo no mais profundo do seu ser. Não tem nenhuma área da sua vida que não esteja submetida ao controle de Cristo, ao senhorio de Cristo. Servir no meu espírito precisa significar para mim e para você de que foi uma entrega plena. Nós nos entregamos ao controle de Cristo totalmente, e a nossa religião não está firmada em obedecer regras, mas sim na nossa relação vive pessoal com Cristo. Interessante, porque se você olhar para o contexto, a igreja de Roma era formada por grande parte dela judeus, mas também gentios, e ambos entendiam por religião cumprir regras. Judeus, ir ao templo, cumprir os mandamentos. Romanos, grande parte da religiosidade deles também era alimentada por essa ideia de conquistar o favor de Deus através das obras que eu realizo. E Paulo está falando: não é assim. Primeiro, eu sou um escravo, sou servo dele, ele me comprou, eu sou propriedade dele, eu não estou em negociação com ele, eu sou dele, ele me comprou. Perceba que quando Paulo fala dessas coisas, ele está mostrando quem ele é e como é um viver piedoso. Então, meus irmãos, uma vida piedosa, ela é importante. O próprio apóstolo Paulo fala disso, né? O apóstolo Paulo fala para Timóteo para que ele não se interessasse muito pelo exercício físico. Não estou querendo dizer que você tem que largar a sua aula de zumba, de alguma coisa, de ginástica. Estou querendo dizer isso, mas se a sua vida é movida somente pelo interesse ao cuidar do físico, automaticamente você abandonou a vida piedosa, e a vida piedosa tem muito mais proveito do que a vida cuidando do físico. Palavras de Paulo a Timóteo. Então, uma vida piedosa, ela é importante para cada um de nós, e a gente precisa se fazer sempre essa pergunta: há quanto tempo
que a gente não ora pelo sucesso da igreja, ou reformule a pergunta e se questione quanto é o tempo que você se ocupa com diversos outros afazeres, e coloque isso na balança do quanto é que você tem se ocupado com outras coisas e se ocupado com o sucesso ou com a oração pelo sucesso da igreja. A gente precisa se questionar. A palavra de Deus, ela é espada cortante, capaz de separar-nos. E não adianta tentar se enganar, porque a Deus não se engana. Ele sonda corações. Se você esconder no mais profundo abismo, lá Ele estará. Não adianta tentar maquiar toda uma situação, ou uma época, ou uma crise, por exemplo, que nós vivemos, e tentar empurrar essa nossa falta de oração, e falta de ações de graça, e falta de contemplação, e falta de buscar a Deus, por conta disso que a gente está vivendo. Não adianta. Deus te conhece, Deus sabe. Por mais que você consiga enganar a si mesmo, a Deus ninguém engana. Segundo o nobre sentimento que envolvia o coração do apóstolo Paulo, e que deveria mover também o nosso coração cristão, é o desejo por comunhão. Veja o verso 10 até o 12. Em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Ele tem desejo de estar na comunhão da igreja de Roma. A gente sabe que no decorrer do tempo a igreja de Roma se perde. Como diz Augusto Nicodemos, ele diz que se nos dias de hoje Paulo fosse escrever uma carta, ele escreveria contra a igreja de Roma, não a favor dela. Não era uma carta para, mas era uma carta contra. Porque muita coisa do cristianismo Roma perdeu e colocou tradições humanas, convicções humanas dentro da fé deles. Mas nesse ponto aqui, o apóstolo Paulo deseja estar com essa igreja. Continue lendo aí, verso 11: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. O apóstolo Paulo está desesperado para estar em Roma. Então Paulo, ele fala de como ele está agradecido a Deus por tudo que está acontecendo, mas ele também fala que ele está desejoso de estar lá. E esse desejo por comunhão acaba expressando uma outra verdade bíblica. Hebreus capítulo 10, quando fala que a gente não deveria deixar de congregar por qualquer motivo que seja. O apóstolo Paulo entende algumas coisas que são bastante pertinentes para a gente meditar hoje aqui, falando sobre comunhão. Ele fala que na comunhão é onde nós compartilhamos coisas, experiências, aqui no caso de Paulo, dons. E não quer dizer que o apóstolo Paulo vai para uma reunião de oração e ele impõe as mãos sobre os irmãos e os irmãos começam a receber dons de várias coisas. Não é isso. A ideia do texto aqui é de que, estando presente na igreja de Roma, aquilo que Deus deu a Paulo como dom, ele pode servir a igreja de maneira que os irmãos possam crescer e ser edificados à semelhança, estatura e graça de Cristo Jesus. É para a edificação do corpo, é para o crescimento da igreja. O apóstolo Paulo tem sede, tem vontade de estar nessa igreja, porque ele entende que na comunhão dos irmãos é que nós crescemos. É onde Deus usa cada um de nós para que a gente possa crescer no conhecimento, crescer em sabedoria, crescer no caráter. Deus usa cada um de nós na sua multiforme graça.
na diferença que nós temos, e a única oportunidade que nós temos de viver isso é na comunhão da igreja, é no trabalho da igreja. Por isso que o apóstolo Paulo pede a Deus, ele ainda diz que está sendo impedido de estar lá em Roma, mas que por várias vezes ele já desejou estar lá com eles. E ele vai dizendo, a fim de repartir convosco algum dom espiritual. Paulo sabe que é na comunhão da igreja que a gente compartilha daquilo que recebemos de Deus, de um para com os outros. Então veja que Paulo deseja estar em comunhão, e o que vai de encontro com aquilo que é comum hoje na igreja, que é comum hoje no cristianismo, os desigrejados, aqueles que dizem que amam Jesus, mas que não querem nada com a igreja. Eu sou cristão, mas não faço parte do corpo de Cristo. São coisas que não fazem sentido. Só há possibilidade de ser cristão se está conectado ao corpo. Senão você é um membro que foi arrancado e lançado fora. E o que é arrancado e lançado fora, se a gente toma a imagem de corpo e da videira de João capítulo 15, o que é arrancado do corpo e lançado fora é para ser queimado. Só aquele que é conectado na videira, enxertado na videira, é que vai conseguir vida para que produza ainda mais fruto. Mas hoje é chique dizer, eu não estou vinculado a nenhuma igreja. Eu acho que a igreja prende a gente. É claro, é o corpo de Cristo. O corpo só funciona, membro só funciona se estiver conectado no corpo. Se estiver balançando fora, caído em algum lugar, aconteceu alguma coisa de errado. Não faz sentido isso. Como diz também Augusto Nicodemos, diz que são pessoas que estão apaixonadas por Cristo, mas não querem nada com a sua noiva, que é a igreja. Não faz sentido. Uma outra coisa a se dizer é que na comunhão nós encorajamos uns aos outros. O verso 11 ainda fala disso. Compartilhando convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. O que o apóstolo Paulo está dizendo quando ele fala para que sejais confirmados? Ele está falando de exortações, de encorajamento. É na igreja que acontece isso. Paulo não está falando aqui de confirmação de salvação, porque quem confirma isso é o próprio sangue de Cristo. A gente não precisa de ninguém da igreja falar assim, verdadeiramente tu és salvo. Não, eu sei que eu sou salvo porque eu criei. Quando Paulo fala de confirmação, ele está falando disso, de na igreja onde a gente vai um apacentando o outro, e um encorajando o outro, um exortando o outro em amor, e então nós vamos sendo confirmados, ou então consolados, ou encorajados a continuar nossa caminhada cristã. É isso que a gente experimenta no convívio da igreja, ou pelo menos é isso que a gente deveria. Porque é grande verdade também que às vezes a gente só é desencorajado. Desencorajado. Você já viu aquele tipo de conversa que fala assim, ih, meu irmão, faz isso não, que isso aí vai ser problema. Você mexer com isso aí na igreja, ó, não mexe isso não. Se Deus te chamou, você tem que mexer. Não importa qual é a caixa de marimbondo que você vai tocar. Porque é nesse mexer, é nesse fazer que nós vamos abençoando e sendo abençoados. Não há ninguém, preste atenção nisso, não há ninguém no seio da igreja e que tenha o Espírito Santo que seja tão desprezível a ponto de não colaborar com o enriquecimento da vida espiritual de alguém. Não existe isso. Talvez você tenha também essa síndrome de que eu não sou nada, eu não tenho nada,
não posso oferecer nada. Mas a minha pergunta para você é: se você tem o Espírito, você pode dizer que você não tem nada? Paulo, em Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele fala de que nós seremos aqueles que dormem, aqueles que descansam, estão guardados em Deus, e a mesma ressurreição que foi aplicada em Cristo também vai ser aplicada naqueles que morrem em Cristo. A ideia lá é de que o mesmo poder que levantou Cristo da morte é o poder que opera em nós, e que no dia da nossa morte também vai nos resgatar da morte. Quem tem o Espírito não tem nada? Não é isso. Cada um de nós temos o que ministrar na vida um do outro. Paulo deseja ir para Roma porque ele sabe que vai ser útil quando ele chegar lá nos irmãos. Por fim, Paulo diz que na comunhão nós encontramos conforto, verso 12. Isto é para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Tanto que é glorioso aqui. A gente vê o apóstolo Paulo dizendo que no exercício da comunhão ele também vai ser beneficiado. A gente vai se confortar mutuamente. O grande pastor, o maior plantador de igrejas que a gente já conheceu, está dizendo que na comunhão, no meio dos irmãos, ele é confortado. Então a gente precisa olhar para o apóstolo Paulo, ver a sua vida piedosa e entender que ele anseia por estar na igreja, anseia por estar em comunhão com os irmãos, porque ele entende que a comunhão é um lugar, é um terreno fértil para que a gente possa crescer, para que a gente possa se desenvolver. Na comunhão, meus irmãos, nós somos confortados. Quais são as perseguições que a igreja enfrenta hoje? Naquele tempo do apóstolo Paulo, 55, 60, daqui a alguns anos, Nero vai expulsar todo cristão que está em Roma, vai pôr fogo em Roma e vai dizer que a culpa foi dos cristãos. Esse povo sofria perseguição que nós não sofremos hoje. A gente pode se reunir, a gente pode cantar, a gente pode louvar, 30% da capacitação do preenchimento máximo do tempo, mas a gente pode. Agora as nossas lutas hoje são outras. As nossas lutas são os nossos filhos que se perdem. As nossas lutas hoje são os nossos casamentos, que são por vezes afetados por coisas que não procedem de Deus. As nossas lutas hoje são contra pensamentos que às vezes entram no seio da igreja e começam a assumir o lugar da verdade de Deus. Nossa luta hoje é contra o desejo de cada dia ter mais, esquecendo que a gente pode ser bem feliz tendo um viver simples. Essas são as nossas lutas hoje, e a gente vai encontrar consolo e conforto nelas no seio da igreja, porque em outro lugar você só vai ter essas lutas alimentadas ainda mais. Lá no mundo está te dizendo que se você não tem, você não vale nada. Se você não é magro, você é feio, como se não tivesse feio magro. Lá no mundo está te dizendo que você até pode casar, mas fique esperto, se não der certo, dê no pé. Essas são as lutas que nós enfrentamos. E a gente pode ser consolado aqui, como irmãos, quando a gente chora com os que choram, quando a gente se alegra com os que se alegram, quando a gente ora uns pelos outros, quando a gente se compromete com a vida do outro,
quando a gente se entrega ao outro, quando a gente luta em benefício do outro, para que o outro cresça, quando a gente chama a atenção para que o outro deixe de ser como um menino. É no seio da igreja que isso acontece. O terceiro e último nobre sentimento que movia o coração de Paulo e que deveria mover o coração de todo cristão é o sentimento de devedor. Verso 13 e 15, até o 15. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que por muitas vezes me propus ir ter convosco e não tenho sido até agora, tenho sido até agora impedido para conseguir igualmente entre vós algum fruto, no qual também entre outros os gentios. Pois sou devedor, tanto de gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. O que eu quero dizer quando eu digo desse sentimento de devedor? O apóstolo Paulo entendia que aquilo que ele recebeu lá a caminho de Damasco fez dele um privilegiado, e que ele recebeu um grande tesouro, que, como ele mesmo diz, é um tesouro em vaso de barro, e que, recebendo esse grande tesouro, ele consegue se enxergar como alguém que deve no sentido de que aquilo que ele tem é grande demais, e ele precisa compartilhar isso com os outros. Sentimento de devedor. Todo aquele que recebeu a graça da salvação precisa ter esse sentimento de devedor. Ele era um devedor de todos os homens. Quando ele usa essas duas expressões aí, tanto a gregos como a bárbaros, ele está falando para a sua cultura. Os gregos eram conhecidos como os intelectuais, é o povo do saber. Os filósofos, os grandes filósofos, vêm da Grécia. Eram o povo mais culto da época, de maneira que quando os gregos estavam no poder, juntamente com Roma, né? A cultura se mistura, a cultura greco-romana se mistura. Então, de modo que todo aquele que não era educado, todo aquele que não sabia ler, todo aquele que não tinha instrução, era considerado no Império Romano, greco-romano, como o bárbaro. Era alguém que era ignorante. E Paulo está falando aqui que ele é devedor de ambos, de tanto aquele que é conhecedor, como aquele que não conhece nada, de que é considerado como um inculto, um indouto. Porque aquilo que ele recebeu é para ser compartilhado para todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não manda a gente pregar o evangelho só para pobres, e muito menos só para ricos, mas para todos. Nos tornamos devedores de todos, nesse sentido. Paulo se sente assim, e é por isso que ele deseja estar em Roma, para que ali ele possa compartilhar um pouco daquilo que ele recebeu com a igreja, mas posteriormente chegar à Espanha, para compartilhar um pouco daquilo que ele recebeu na Espanha. Então, meus irmãos, hoje a gente aprendeu da vida piedosa de Paulo, como ser um cristão piedoso. A gente precisa de ter 3 sentimentos que alimentam o nosso coração: gratidão pela obra de Deus e pela igreja, pela obra que Deus realiza na igreja, desejo ardente de comunhão, ardente, meus irmãos, e nos compreendermos como devedores. Aquilo que recebemos, não recebemos para ficar guardado, recebemos para ser passado adiante. Então, tento falar dessas coisas, eu preciso que você saia daqui tomando algumas atitudes. Primeiro, inicie uma campanha eterna de oração pela igreja. Ore todos os dias por sua igreja, mas também pela igreja de Deus,
de Cristo que está espalhada por toda a face da terra. Comece hoje isso. Invista tempo nisso. Eu sou presbiteriano, eu sou convicto de que você falar: Senhor, abençoa a nossa igreja e abençoa toda a sua igreja na face da terra, Deus vai ouvir. Mas eu preciso também que você se esmere um pouquinho mais na sua vida de oração. E fale com Deus sobre a sua igreja. Fale com Deus e agradeça por aquilo que a igreja anda conseguindo realizar. Louve a Deus por aquilo que Deus tem feito na igreja. Segundo, exercite a comunhão. E eu tenho ficado muito apreensivo com tudo que tem saído na mídia a respeito do quanto a igreja tem sido afetada pelo isolamento social. E esses dias eu vi uma postagem de um pastor dizendo: se você pode ir ao supermercado, se você pode ir à lotérica, se você pode ir à manicure, ao cabeleireiro, se você pode ir ao trabalho, por que é que o isolamento só funciona para a igreja? Mas ao mesmo tempo também eu preciso ser prudente o bastante para te dizer que se você tem ido de maneira desprotegida à lotérica, ao supermercado, ao cabeleireiro, à manicure, fique em casa. Não vem aqui expor as pessoas que têm cuidado da sua saúde ao risco. Mas a gente pode exercer comunhão de 1001 outras formas. Ligando, visitando, passando uma mensagem, estando presente, por exemplo, na nossa transmissão do culto, estando presente naquelas reuniões que você sabe que vem muito menos gente, reunião de oração. Já teve vezes que veio eu e o Enival, 2 metros de distância um do outro, orando, álcool em gel. Mas sonde, peça para que Deus revele ao seu coração se verdadeiramente isso é isolamento, ou isso é desculpa para não vir à casa do Senhor. Tem outras maneiras da gente viver a comunhão. Tem gente que eu não vejo aqui há muito tempo. Há muito tempo. Em março começamos, né, mais ou menos. Há muito tempo. Mas que a gente conversa. Mas que ela, quase que eu falo o nome. A pessoa me manda mensagem falando de como está o quintal dela, da pessoa, tá? Então vejam que tem outras maneiras da gente exercitar isso. Tem outras. Eu tive num velório essa semana, jovem adulto de 38 anos, lutou com câncer por 1 ano. E eu fui, porque fui escalado, né? Era um pai de um aluno da escola. E aí falaram: pastor, às vezes o senhor passa uma mensagem, fala alguma coisa. Eu falei: não, eu vou lá. Eu fui de uma maneira bem despretensiosa mesmo. E o que eu vi lá foi uma comunhão de uma igreja espetacular, espetacular. As pessoas se revezando, 10 de 10 em 10 entrando, oração, testemunho, falando a respeito da obra desse jovem adulto, do envolvimento dele com a igreja, de como ele tinha sempre alegria em servir,
mesmo tendo passado por todas as dificuldades. O pastor dele, na transmissão do culto, reservou os 10 primeiros minutos só para falar sobre a obra que esse jovem adulto tinha realizado na igreja. Uma comunhão, meus irmãos, intensa, algo glorioso. Eu disse para a pessoa que me falou para ir no velório, assim, há muito tempo eu não ia num velório tão bonito, tão bonito. Uma igreja que percebeu que na crise, o que vai nos sustentar, o que vai nos consolar é a comunhão. Por vezes impedidos de estar pessoalmente juntos, mas não impedidos de estar em comunhão. É bonito quando Jesus fala: Senhor, faça com que eles sejam um como eu sou com o Senhor. Oração sacerdotal, João capítulo 17. E aí você fica pensando, poxa, mas Jesus está aqui na terra, está encarnado, Deus Espírito está no seu lugar de morada. De alguma forma existe algum distanciamento. Tanto é que Jesus se separa para orar, para conversar com Deus. Mas ele fala: Senhor, a mesma comunhão que nós temos entre eu e você, que eles também tenham comigo. A distância ou o isolamento não quer dizer falta de comunhão. Tem outras maneiras. Então, meus irmãos, exercitem isso. Hoje, a partir de hoje, a partir dessa semana, separe alguma pessoa da igreja que você conheça, que você saiba, que você já tem algum tempo que não veja. Passe uma mensagem para essa pessoa, converse com ela. Pergunte como ela está se sentindo. Por fim, meus irmãos, a gente precisa resgatar esse sentimento de devedor no nosso coração. Nós somos devedores daquilo que recebemos. Nós somos aqueles que precisam compartilhar isso. De alguma forma a gente precisa compartilhar isso. A gente precisa deixar com que transborde essa graça que um dia nos acertou, essa salvação tão gloriosa, que a gente se alegra, que a gente agradece a Deus, mas isso também precisa atingir a vida de outros. Também você tem inúmeras maneiras de fazer isso, inúmeras. Você pode compartilhar o link da transmissão no seu celular, você pode mandar ou encaminhar aquela devocional que a gente escreve todos os dias para uma pessoa. Inúmeras maneiras você tem de fazer isso, que não precisa ser pessoalmente. Se Deus te conceder a oportunidade de estar pessoalmente com alguém e falar dessa graça que você recebeu, amém. Se não, você pode fazer isso de outra forma. O que eu quero deixar de final para os irmãos é que em todos esses aspectos da vida piedosa de Paulo, talvez nós nos encontremos em falha em alguns desses 3 sentimentos que eu acabei de citar aqui, que precisa ser o que está alimentando o nosso coração. E eu quero te dizer que o mesmo poder que jogou Paulo no chão, a caminho de Damasco, e fez ele cego por alguns dias, e que fez ele entender que era necessário sofrer pelo Evangelho, é o mesmo Espírito que habita em nós e que está em nós hoje. E a Bíblia fala que onde há o Espírito há liberdade. Basta nós clamarmos, e o Espírito foi capaz de transformar o perseguidor da igreja em alguém que ama a igreja, dessa forma que a gente acabou de ler. Ele é capaz também de tocar no seu coração e despertar em você algum desses sentimentos que possa estar lhe faltando. Vamos fazer essa oração clamando a Deus para que Deus nos visite e alimente o nosso coração com esses sentimentos. Queria pedir a equipe de música que viesse aqui à frente. A gente vai terminar com música hoje.
Feche os seus olhos, oremos ao nosso Deus. Pai, nós somos extremamente confrontados, Deus, quando olhamos para a vida do apóstolo, mas ao mesmo tempo a gente precisa trazer à memória que ele era homem falho, que ele era um homem que fazia as coisas que ele sabia que era errado, aquilo que ele não desejava era o que fazia. Pesava sobre ele todo um histórico de o perseguidor da igreja. É claro que isso não pesava no seu coração, porque ele tinha entendido o perdão que o Senhor oferece. Mas a piedade de Paulo precisa, Senhor Deus, nos confrontar de alguma forma. Nós entendemos, Senhor Deus, nós entendemos que a graça do Senhor é um presente glorioso sobre nós e que a gente precisa compartilhar isso. Mas nós precisamos da ajuda do Senhor. Nós precisamos da tua orientação, do discernimento, das oportunidades. E é isso que nós pedimos ao Senhor hoje, nessa noite, para que o Senhor nos dê as oportunidades de compartilharmos o grande tesouro que recebemos. Senhor Deus, que a gente tire os nossos olhos das grandes coisas e do pensamento de que ser alguém que compartilha esse tesouro é fazer viagem, é ir para outra nação. Porque tem gente do nosso lado, Pai. Tem gente na nossa família. Tem nossos filhos que carecem de ouvir e de receber desse tesouro. Da mesma forma, nós clamamos ao Senhor pelo desejo de comunhão, principalmente nessa época, Pai. Que esse desejo por comunhão não nos faça, Senhor Deus, agir de maneira imprudentes, mas com muito temor do Senhor, nós estreitemos nossa relação, orando uns pelos outros, clamando, visitando, quiçá com as nossas orações, intercedendo pelos nossos irmãos. Muitos deles nós conhecemos as histórias. Mulheres, ó Senhor Deus, que têm vindo à igreja sozinhas, pessoas com relacionamentos destruídos, pessoas enlutadas, pessoas que têm padecido com a falta de recursos, pessoas que enfrentam uma tristeza e uma depressão profunda. Pessoas que enfrentam tudo isso e que se viram ainda mais fragilizadas com o distanciamento. Senhor, desenvolve em nós, aumenta em nós esse desejo, esse amor de um para com o outro, o se importar com o outro. Enquanto o Senhor aflora, Senhor Deus, esse desejo por comunhão, que o Senhor também nos use para trazer conforto, consolo, edificação, que sejamos usados pelo Senhor para compartilhar algum dom do qual o Senhor nos presenteou. Na lista
vista do fruto do Espírito, Senhor Deus, são tantas coisas: a bondade, a benignidade, a gentileza, a mansidão, o amor, a fidelidade, a alegria, Senhor. Quanta gente tem precisado disso, de estar em comunhão com alguém que é alegre, para que a nossa tristeza se dissipe. Estar com alguém que é manso, para que as nossas ansiedades e estresse se desfaçam. Estar com alguém que nos ame, para que a gente se sinta um pouco mais protegido. Opera em nós, Senhor, através do Espírito Santo do Senhor. Opera em nós, manifeste isto em nós. Clamo também ao Senhor, Pai, para que a gente possa incluir nas nossas orações a oração pela Tua igreja, pelo sucesso dela, e sucesso do ponto de vista do Senhor, um sucesso que tem como fundamento principal a fidelidade da pregação do Evangelho, sucesso de vidas verdadeiramente transformadas, igrejas, Senhor Deus, que funcionam como um canteiro de obras, restaurando corações, restaurando vidas que o pecado e o mundo estavam consumindo e destruindo. No nome de Jesus, Pai, nossa oração é para que o nosso Senhor Jesus Cristo cresça em nós, cresça em nós, que Teu poder, ó Senhor Deus, se manifeste dia após dia, de fé em fé, de maneira que a gente vai se tornando dia após dia semelhantes ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, o Espírito Santo venha sobre nós, nos encha o coração, nos encha da Tua presença, se conosco, nos abençoe, nos dê uma bênção, uma boa semana, que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre todos nós e sobre toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos louvar. Viva.
doce amor que liberta o meu ser, que a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Irmãos, nós chegamos ao fim do nosso culto, mas a gente ainda tem uma boa notícia para dar para os irmãos hoje. Há alguns dias eu fui procurado por um jovem casal da igreja, dizendo que eles estavam preparando o seu casamento. Então nós temos uma ótima notícia aqui hoje. Queria chamar a Gabi aqui. Vem cá, Gabi. Oficialmente, então, a gente queria comunicar para a igreja, né, que Gabi e Lucas estão já dando os passos para o casamento deles. Pode ficar aqui do lado do varão. Estão dando os passos para o casamento civil. Algumas coisas colaboraram para que essa decisão fosse mais rápida. Eu não vou entrar em detalhes a respeito disso, mas o que eu posso dizer é que foi uma proposta de emprego que deu uma reviravolta na vida profissional de ambos, e que perceberam que esse era uma oportunidade e um sinal de que Deus estava em todo esse processo. Então eles vão ter o casamento deles no civil, dentro em breve. Eles vão fazer o convite para os irmãos aqui, e o casamento religioso ele ainda há de acontecer no ano que vem, em março do ano que vem, tá? Mas já por agora eles estão tomando essa decisão. Vou deixar que o Lucas fale um pouco. Como eu sei que o Lucas tem sangue de pregador, eu vou dar orientação para que ele seja breve, porque senão nós vamos ficar aqui muito tempo, né? Mas que ele seja breve e faça o convite e comunicado aos irmãos, tá bom? Estive já conversando com os dois. Deus abriu as portas de um jeito assim que verdadeiramente não tinha para onde correr, não. Era apressar o casamento. E a gente crê que isso é da vontade de Deus. Lucas, por favor, tenha a palavra. Aí, melhorou. Então, meus irmãos, o Senhor, essa grande proposta e essa oportunidade de realmente nós modificarmos nossas vidas assim de uma forma tão repentina, isso já vem em oração há muito tempo, não só minha família, como também da parte da Gabriela, e o Senhor assim nos abençoou, né? Então nós não vimos uma outra saída senão nos juntarmos em matrimônio. Isso nós vemos e nós acreditamos que isso é bênção do Senhor. Mesmo que o mundo lá fora diga que, nossa, você é um louco, para que isso, tão novo, olha ela. Mas o Senhor é tão maravilhoso que Ele nos poupou, jovens, para que nós possamos aprender a viver juntos, em comunhão, e principalmente seguindo as normas do Senhor.
né? Então, como foi feita a pregação de hoje, falando sobre essa comunhão, né, eu gostaria muito que todos estivessem lá com a gente, né? Mas infelizmente não vai ser possível por causa da pandemia e tudo. Então, nosso casamento será realizado no dia 9, tá, do mês de setembro. Vai ser numa quarta-feira. Então, infelizmente, só os pais, a minha cunhada que é intérprete dos meus sogros e talvez um fotógrafo, né? Isso, mas eu gostaria muito que os irmãos estivessem em oração, lembrando de nós, nessa caminhada. Nós sabemos que não é fácil, né? Nós sabemos que não é fácil, mas o Senhor até aqui nos ajudou e vai continuar nos ajudando, né? Então, como igreja, nós viemos aqui diante de vocês, pedirem que vocês estejam intercedendo por nós, que o Senhor esteja fortalecendo os nossos caminhos, as nossas decisões, né? A nossa vida. Amém? Oi? Ah, tá bom. Nós vamos usar a tecnologia. Eu estou nervoso, né? Nós vamos transmitir o nosso casamento, né? E tudo, aquele negócio de live. E com certeza vai ser no perfil da Gabriela, tá? No Facebook, né? No Instagram. Isso, a gente vai compartilhar no grupo da igreja, tá bom? Aí foi rápido, pastor. Deus nos abençoe, meus irmãos. Boa semana.